Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E que Deus te abençoe por você estar aqui recebendo, buscando da palavra do Senhor. Você está priorizando o reino. E a palavra nos ensina que buscar primeiro. O Senhor quer que a primícia seja o reino dele. Primeiro o reino. E as demais coisas, quem vai acrescentar vai ser o Senhor na sua vida. Você já parou para pensar nisso? É Ele que vai acrescentar. Você busca o reino dele. O que é o reino? É buscar conhecer primeiro o Rei, Deus, Jesus, o Espírito Santo, tudo que faz parte do reino. Buscar conhecer o caráter de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, praticar a justiça, a obediência, tudo isso faz parte do reino de Deus, verdade. Então, as demais coisas vão ser acrescentadas, tudo que você vem buscando, portas abertas, uma vida próspera, todas essas demais vai ser acrescentado pelo Senhor, porque você está buscando primeiro o reino. Amém? E o Senhor recompensa aquele que o busca. O Senhor se revela. O Senhor deixa ser encontrado, ser achado por aqueles que o procura, que o busca, que quer conhecê-lo cada dia mais. Você está chamando a atenção de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Continue firme, continue nessa busca, nessa sede pela palavra do Senhor, a água viva. Tenha sede mesmo, porque só o Espírito Santo é capaz de te saciar. Amém? Sede de conhecimento, sede de sabedoria, de entendimento, você está no lugar certo. No canal certo, porque aqui é a palavra de Deus, a palavra que vai entrar na sua vida, e eu sempre falo, não me canso de repetir, vou sempre falar que a palavra que transforma, a palavra que muda a vida de um ser humano é a palavra de Deus. Tem palavras lá no mundo que nos derrubam, não é verdade? Quando uma pessoa abre a boca, fala alguma coisa que nos ofende, que fere a nossa alma, fere o nosso espírito, é capaz de nos colocar na cama. Quantas pessoas recebem certas palavras, entristece o seu coração e cai até de cama mesmo, entristecido, depressivo, porque ouviu uma palavra. Mas a palavra do Senhor é aquela que vai te levantar, é aquela que vai te reerguer, aquela que vai dar sentido na sua vida. Ela é poderosa, poderosa. E até mesmo quando o Senhor vem para nos exortar, para dizer, ei, você está fazendo o que é errado, volta para o caminho. O Senhor vem de forma amável, o Senhor vem de forma ensinável para a gente. É isso, porque Ele quer o melhor para os nossos filhos. Você sendo pai, sendo mãe, sendo avô, sendo avó, você é mesmo sendo tio, tia, quando você olha algo errado no seu sobrinho, no seu familiar, você não quer corrigir? Porque você deseja o melhor. E aí imagina, nós que somos pecadores, queremos o melhor, imagina Deus Pai, que já tem um plano já perfeito para a sua vida, ver você caindo ou caminhando fora desse caminho, você, ei, volta. Volta, porque lá no final eu tenho o plano perfeito para a sua vida. Continua aqui. Então é isso. Amém? Vamos deixar a palavra do Senhor entrar nos nossos corações? Então, abra o teu coração para que ela entre. Amém? Vamos lá. Ontem falamos sobre o poder do ambiente. Que palavra, não é mesmo? Se você não assistiu, assiste a mensagem anterior, porque foi uma revelação do Senhor para a minha vida. O Senhor, quando eu fui citar esse versículo, o Senhor trouxe um entendimento no meu coração sobre o propósito de você ir a algum lugar e não ser influenciado por ele, mas ir e cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Foi o que Jesus fez. Na palavra de hoje, também será sobre influência. E é um versículo também que eu li. Eu estava me preparando para levar essa palavra para as mulheres e o Senhor me falou comigo de forma assim íntima
sobre esse versículo e eu quero trazer para vocês, que diz assim em João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Jesus está dizendo aqui que ele é influenciado. Jesus está dizendo que ele é inspirado por Deus, pelo Pai dele. Veja só, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus está seguindo a influência de Deus, o exemplo de Deus. Ele vê o Pai fazer e vai lá e faz. E como Jesus via? Na busca íntima com o Pai. Lembra na palavra do Senhor quando você vai meditar e ver que Jesus se afastava e Jesus ia para um lugar e Jesus ia sozinho? É ali que estava buscando a face do Pai. Ele estava buscando se relacionar mais e mais com Deus Pai. E ali era revelado que o Pai fazia e ele ia fazer a mesma forma, do mesmo jeito. Jesus, ele mostra para mim que ele tem influência, a influência do Pai. Isso mostra para mim também que nós temos influência e somos influenciados. E mostra mais ainda o exemplo de um pai para um filho. Ele vê o pai fazer e também o faz. Vamos trazer essa palavra para aplicação pessoal. Sabemos que nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida. Ela vai se renovar para todas as áreas. Mas vamos trazer para a nossa aplicação pessoal, familiar. Aqui ele está dizendo que ele vê o Pai fazer e o faz. E Deus é o exemplo de Jesus. Nós precisamos ser o exemplo dos nossos filhos. O que está acontecendo hoje é que o filho vê o que um youtuber, o que um influencer faz e vai lá e faz. Por quê? Porque não olha mais para o pai ou para a mãe como um exemplo. Meu irmão, minha irmã, isso está perigoso, preocupante. Seu filho tem que ver você como exemplo. Lembra da palavra do Senhor que diz: ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho. O caminho é dizer: ei, ali é o caminho, passe por ali, vai por ali. Isso é mostrar, é quando você pede uma informação e a pessoa é ali é o caminho. E ele te aponta, mas ele não vai, ele não segue com você. Mas a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho. É você estar no caminho e ensinando, é estar no caminho e ensinando. Você está andando com ele no mesmo caminho. E só para te lembrar, o caminho é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, não os caminhos. Só existe um caminho, Jesus, a verdade. Não meia verdade, não uma verdade que o mundo diz que é, para não trazer conflito, eu tive que contar meia verdade, eu tive que contar uma mentira para não entrar em conflito, em contenda, para apaziguar. Não existe. Verdade é verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de contentamento, porque não basta você ter e ter e ter, você precisa estar contente com o que você tem, você precisa estar realizado com o que você tem. Contentamento você vai ter em Jesus. Ele te satisfaz, ele faz com que você siga feliz na vida que você está construindo. Porque enquanto vivemos nessa terra, estaremos construindo algo. Não é verdade? Estaremos sonhando, tentando realizar, mas Jesus quer trazer no teu coração de hoje, o contentamento em estar que está na fase da sua vida, nas realizações. E aqui está bem claro a influência que Deus tem na vida de Jesus. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem influenciado os teus filhos? Você é a influência deles?
E se você está feliz com essa influência? Eles têm seguido com você no caminho? Você está ensinando a eles no caminho? É isso que nós precisamos entender, porque eu achei maravilhoso quando o Senhor falou comigo. Ei, o filho faz porque vê o pai fazer. Eu faço porque eu vejo o meu pai fazer. Porque o pai faz e o filho também faz. O pai faz e o filho também faz. O filho vê o pai fazer por exemplos. Ele não fala o que o pai manda eu fazer. Ele fala, eu vejo o pai fazer e eu também faço. Olha que maravilhoso. Então eu te pergunto, seu filho está seguindo exemplos de estranhos? Ou o seu exemplo? E o seu exemplo está adequado? É isso que você quer ensinar para o seu filho? Então é a hora de repensarmos. Jesus declara, o filho só faz o que o pai, que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz. É o poder da influência e do exemplo. Deus era o exemplo, a influência, a referência para Jesus. Ele não menciona que ele era influenciado pelas opiniões do mundo, porque todo mundo tinha uma opinião sobre Jesus. Você examina a escritura que você vai perceber isso. Você não pode fazer, você tem que fazer isso. Você tem que se apresentar. Os irmãos de Jesus, você tem que ir mostrar os seus efeitos. As pessoas têm que ver os milagres que você faz. Parece tão maravilhoso, não é verdade? Mas não era bom, não para o propósito de Jesus. Outros já queriam colocar Jesus, declarar Jesus rei de Israel, mas não era o que Jesus queria e nem o que Jesus veio para fazer. Um reino terreno, e outras pessoas dizem, você não pode fazer isso, você não pode curar no sábado. Você percebe que Jesus não era influenciado por opinião nenhuma, não era influenciado por ambiente nenhum, Jesus não era influenciado por nada. Ele fazia o que via o Pai fazer. Jesus era determinado e focado naquilo que era o propósito dele. Por isso Jesus obteve sucesso. Por isso Jesus cumpriu e cumpre até hoje, é glorificado até hoje. O nome dele está acima de todos, do meu, do seu, de todos, porque ele foi excelente em tudo que ele fez. E Jesus me ensina que eu não devo ser influenciado por opiniões opostas ao meu propósito. Não devo ser influenciado por ambientes, por pressões, porque Jesus passou por grandes pressões. Eu não devo ser influenciado por amigos, porque o próprio Pedro diz, não, mestre, você não vai morrer, eu não vou deixar que isso aconteça. Ei, Jesus não se deixava ser interferido por opinião, por emoções de ninguém. De ninguém. Esse era o nosso Jesus. Jesus também, ele foi influenciado por alguém que morou aqui com ele na terra. O pai adotivo de Jesus, José. Jesus teve a influência de José. José era o carpinteiro e Jesus também seguiu a profissão do pai adotivo, se tornou também um carpinteiro. Olha o poder da influência, meu irmão, minha irmã. O exemplo, o que você faz, fala muito mais do que palavras. O seu filho, a sua filha vai seguir o teu exemplo, não as tuas palavras. É isso que vai ficar na memória dele. Eu via meu pai fazer e eu também fazia. É assim. O Senhor está nos convidando, o Senhor está nos chamando a ser boas influências para a nossa família. Hoje tem tanta influência, isso e aquilo, tão disponível, tão acessado, que estão trazendo confusões mentais aos nossos, e a identidade. É isso que está acontecendo. Atingindo a identidade deles. Quem são eles? Eles estão com dúvida de quem são, do que gostam, do que querem ser, de tanta influência. Eles estão se perdendo no caminho, mas Jesus está nos chamando para influenciar novamente a nossa família. E eu quero dizer que é assim que o diabo trabalha. É na sutileza, é nas brincadeiras. Vamos para as estatísticas. Quantas tragédias aconteceram em brincadeiras da internet influenciado por pessoas. Brincadeiras que nem posso chamar isso de brincadeira,
que levaram à fatalidade, a óbitos, à morte. Brincadeiras que levavam o nome de animais. Brincadeiras de que colocam em risco a vida de pessoas. E por que essas pessoas fazem isso? Eu me pergunto, eu já deparei com vídeos, meu irmão, minha irmã, que dá desespero em você ver crianças. Crianças, porque geralmente eles entram na mente mais vulnerável, fácil de manipular, fácil de influenciar. E essas crianças são capazes de pôr em risco, até mesmo tirar a própria vida por meio de uma brincadeira. Meu irmão, minha irmã, essa é a sutileza que o diabo usa para ceifar, para trazer tragédias a famílias. Ele não escolhe o endereço, mas aqui é filhos de fulano, eles são tementes. Não, eles pegam todos aqueles que deixam desocupados os lugares, é a mente. Você está deixando a mente do teu filho desocupado, abandonado, sem proteção, descuidado? Ele vai ocupar esses lugares, é esse tipo de território que ele busca. Você tem que sim influenciar o teu filho, ser exemplo para a tua filha no caminho, ensinando. Foi assim que seus pais fizeram? Te ensinaram? Nossa responsabilidade agora é ensinar. Mas eu não tive ensinamento dos meus pais, foram ausentes, ou isso, aquilo. Então o seu papel é fazer diferente. É ser a diferença, fazer o que você não teve, vou dar o que eu não dei, vou dar um ensinamento. A influência, o bom exemplo, é isso. Se não fizeram com você, pois comece com você, o exemplo da família. Mas o Senhor está nos chamando para nos alertar quanto à influência maligna do mundo, a sutileza, nas brincadeiras, nas diversões. Aquilo é só um atrativo. É um atrativo. Por quê? Porque ele quer ocupar a mente dessas crianças, ele quer ocupar a mente das pessoas. Eu te pergunto, você pensa mesmo que você que já tem a mente formada, preparado, já viveu tantas coisas até aqui, você não é influenciado? Quantos produtos você comprou, nunca usou, mas comprou porque aquela pessoa disse que você precisava ter? É importante para a sua vida, que você não conseguiria viver sem isso. E você foi lá, comprou, tirou às vezes um dinheiro que faria falta, um dinheiro que não poderia ser gasto e você gastou e quando chegou não usou. Mas aquela pessoa te influenciou a fazer isso. Eu já fiz isso, meu irmão, minha irmã. Hoje eu olho para trás, eu vi qual era a situação que eu fiz isso. Na situação de que eu não sabia, não conhecia. Porque é isso, quando você conhece, você opina, você critica, você diz, não é verdade, não é assim. E aí você se torna presa fácil para essas pessoas, manipulável. Sabe aquelas marionetes no nosso tempo? Nós nos tornamos essas pessoas. Compramos o que não precisamos para mostrar a pessoas que nem conhecemos. Não é assim? Compramos certas coisas para publicar na rede social, para mostrar para pessoas que eu nem conheço, mas está ali me seguindo, tenho que mostrar. E aí você fica com a dívida, e aí você fica com a má reputação porque não consegue pagar, porque você foi influenciado. Nós estamos vivendo num tempo onde nossas escolhas, nossa identidade está se misturando com a influência fácil do mundo. E essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi sobre isso. Eu vejo o Pai fazer e eu faço. O exemplo de Jesus estava em Deus. Em Deus. Devemos escolher a quem seguir. Você quer seguir o exemplo de Jesus? Você quer fazer como ele faz? Então tudo que chegar até você, qualquer proposta, qualquer coisa, vá até ele. Vá até Deus Pai e pergunte, Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu tirar meu filho dessa escola e colocar na outra? Porque todo mundo está indo. Eu preciso ir.
Diz que a melhor, o Senhor vai te surpreender, meu irmão, minha irmã, que às vezes o Senhor vai dizer, não, deixe todo mundo ir, mas você eu quero que fique. Eu quero que fique. O Senhor não tem uma história para todo mundo igual. Não, não tem. O Senhor, ele tem para cada uma particularidade, uma individualidade. Você vai ver na Bíblia, ele não repete as mesmas histórias, não repete. Para cada um, o Senhor tem um processo, um preparo. O Senhor fala da sua maneira, da maneira que a pessoa vai entender. O Senhor tem uma unção para aquela pessoa e assim é você. Assim é você. Cada um tem uma identidade, tem uma digital, cada um tem. Você entende? Você entende que Deus tem para você algo diferente do mundo? Então, meu irmão, minha irmã, busque em Deus. Busca ser influenciado pelo reino de Deus. Esta é a melhor e a maior influência que podemos ter. Buscar conselhos, buscar ajuda no Espírito Santo dele, no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar com essa palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção, um discernimento, vamos pedir a Deus uma orientação, porque pessoas sim podem ser a nossa inspiração, não é verdade? Pode ser aquela pessoa que a gente vai olhar, se inspirar, mas pense bem, para quem você está olhando e se inspirando? Você vai ser exemplo para alguém, você vai ser exemplo para os seus filhos. Então precisamos olhar, nos inspirar em pessoas que têm bons princípios, que têm bons testemunhos, que dão bons frutos, não é verdade? Quando você vai na feira, quando você vai a algum lugar para comprar um fruto, você não compra o podre, você tira o podre. Ou você põe dentro do cesto todo, esse aqui eu vou levar, coitado, tadinho, tá tão sozinho, vou levar para minha casa. Não, você não faz isso. Você deixa o podre ali na feira, você leva os melhores. Ei, tente selecionar os melhores para entrar na sua casa como influência, como referência, como inspiração, até mesmo através de uma tela. Não pense você que ao colocar num canal, ao colocar na tela, você está trazendo para dentro da tua casa essa influência, seja a forma das pessoas falarem, seja da forma das brincadeiras, de agir, seja o que for. Você está trazendo para sua casa o que aquela pessoa vive. É lugares de fofoca, você está trazendo a fofoca, e para a fofoca há consequências. O que você está trazendo? Seja mais seletivo, escolha o melhor. Na dúvida, eu peço o Espírito Santo para te mostrar, ele vai te dar uma direção, ele vai abrir o teu entendimento e o teu discernimento para aquelas pessoas. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, e deixa ser influenciado pelo reino de Deus na tua vida e na tua família. E que os teus filhos sejam exemplos. E que os teus filhos sejam exemplos. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai, pelo teu ensinamento. Obrigada, Deus Pai, pelo teu exemplo, pela tua inspiração, pela tua influência. Porque se Jesus olhava para o Senhor e fazia o que o Senhor fazia, por que faríamos diferente? Senhor, quero fazer da maneira de Jesus, da maneira de obedecer, da maneira de buscar no Senhor antes de qualquer atitude, qualquer ação, da maneira de agradar o Senhor. Se o Senhor nos deu a responsabilidade de sermos pais, mães, tios, avós, que venhamos ensinar a essa geração que está vindo para os nossos cuidados, meu Pai. O Senhor está nos dando essa responsabilidade de sermos exemplo. Falamos tanto do mal lá fora, mas o que nós estamos fazendo? Precisamos fazer o bem em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, nos ensina no caminho. Espírito Santo, se necessário for, segure na nossa mão, nos carregue no colo, nos ensina a ser exemplo, a dar, Senhor, o melhor exemplo, influência, inspiração para outras pessoas. Que assim seja, pois o teu nome será glorificado na nossa vida. Sejamos bons filhos, bons pais,
excelentes, na verdade, excelentes filhos, excelentes pais, excelentes amigos, funcionários, patrão, o que o Senhor colocar, da maneira que o Senhor nos fez, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que venhamos trabalhar com excelência, em nome de Jesus Cristo, e venhamos ser influência para este mundo, em nome de Jesus, onde a luz, Senhor, vai de encontro às trevas e dissipa, não é verdade, ó Pai? É isso, onde existe luz, não há trevas. Que venhamos ser a influência do Teu reino, aonde o Senhor nos enviar. Nos capacite, Pai, com coragem, com ousadia, para influenciarmos positivamente essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja na minha vida, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã e toda a nossa família. Que os nossos filhos sejam sal e luz neste mundo. Aonde eles forem, aonde o Senhor os enviar, venha fazer a diferença para o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida. Todos os dias, meu irmão e minha irmã. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.